hoje? Que dia é hoje mesmo, Bruno? Segunda-feira. Segunda-feira, 5 da tarde. E que horas são? 5 da tarde. Em ponto, 0000? 000. Já passou. Vamos lá. Hoje nós vamos falar de educação, vamos falar de artes plásticas, de teatro e de música. E os nossos convidados que já estão aqui conosco são Lia Sofia, que é cantora, e ela está lançando o seu 5º CD, que se chama Não Me Provoca, que é com a produção musical do Pedro Luiz, é isso mesmo? Isso mesmo, tive a honra de ter Pedro Luiz maravilhoso nesse disco, cantando comigo, inclusive. Muito bom esse seu CD. Muito obrigada. Ouvi ele todinho, Opa, 2 vezes. Que coisa boa. Vai mostrar, né? Vou, claro. Beleza. Estamos com Leca Araújo, que é artista plástica, mora na Suíça. Sim. E ela trouxe para o Brasil a exposição As Marias, que retrata mulheres brasileiras em diversas situações. É muito bonita a exposição dela. A gente tem um DTzinho, tem o catálogo da exposição. Você percorreu a Europa inteira, tá vendo? Bastante lugar, é. Passei Maravilha. por várias cidades. A Europa inteira falta muito, mas passei por vários lugares, sim. Não, ainda bem que você está aqui. É verdade. Na minha terrinha, né? Isso é bom. Estamos com Catarina Abdala, nossa querida atriz, e ela está em cartaz. Obrigada. É Cristiana Ronalda Cristina? Não, Ronalda Cristina. Eu adoro. Ronalda Ai, cara, Cristina. Foi uma delícia. Ela está em cartaz com a peça A Mulher Invisível. Não, Mulher Invisível. Não tem A. Não, caiu. Gente, Caiu. é pior do que eu pensava. Não é A mulher, é tipo Mulher Invisível. É. Isso mesmo. Melhorou. É, Ficou bom. ficou melhor. A direção é do Amir Haddad, os figurinos são do Pedro Sayad, o texto é da Maria Carmen Barbosa, enfim, garantia de sucesso. Oh, estamos indo bem, maravilhosamente bem. Maravilha. Estamos com o professor Vicente Ferreira, que é diretor do Instituto COBEAD de Administração da UFRJ, e ele vai nos explicar como é que esses jovens líderes podem se preparar para o mercado de trabalho que mudou totalmente. Da sua época para cá, mudou, né? Bastante diferente, né? Os desafios hoje são bem mais complexos do que eram. Me diga uma coisa, quando você trabalhava, o negócio era o Japão, que era aquele negócio, você entrava aos 18 e saía aos 68? Isso, se aposentava na mesma empresa em que começava como estagiário, né? Era uma carreira para sempre, a empresa ia te prover tudo que você precisasse ao longo da sua vida profissional e hoje o mercado é bem diferente. Até no Japão? Até no Japão. Então tá, nós estamos com o Bruno Barros, nosso querido produtor de web. Ei, Vera, boa tarde. Olha só, vamos começar a abrir o nosso canal de interatividade com tanto assunto bom assim. Imagino que a senhora que está em casa queira participar do Sem Censura. Para participar, Vera, é muito fácil. É só ir até a sua rede social, Facebook, Twitter, Instagram, vale tudo. Manda uma mensagem, usa a hashtag Sem Censura que a sua mensagem vai cair aqui. Eu vou passar para os nossos convidados. É facinho, facinho. Maravilha. Ó, posso pedir para a Lia Sofia começar logo a semana cantando? E cantando? Pode ser? Vamos embora, vamos embora. E vai ser o quê? Vou começar com a música que dá nome ao disco. Ela chama-se Eu Me Chamo Amazônia, mas uma frase dela que dá nome ao disco. Maravilha, é uma música muito animada. Deixa eu sentar aqui para ver, senão não Isso. Não me provoca, eu sou filha da floresta, e se o vento me sopra, eu faço pororoca. Não me provoca, ai, 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 eu sou filha da floresta. E se o vento me sopra, eu faço pororoca. Quando o vento me chama, eu balanço a floresta. Sou rainha, a lua me guia, o tambor me atiça. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia.
Eu sou filha da floresta, e se o vento me sopra, eu faço pororoca. Quando o vento me chama, eu balanço a floresta. Sou rainha, a lua me guia, o tambor me atiça. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Eu sou dona da festa, não faço cerimônia, eu me chamo Amazônia. Não me provoca. Lindo, Obrigada. lindo. Vem pra cá pra gente saber um pouquinho mais desse seu nome, Amazônia. Porque, na verdade, eu estava lendo, você nasceu na Guiana Francesa. Guiana Francesa. Quer dizer que você fala francês? Não, não é assim. Eu vim de lá muito pequena. Minha bom. família foi para lá tentar a vida, como muitos brasileiros, né? Tentar ficar ricos. Que perto, né? É uma fronteira ali É. do estado do Amapá, né? Em Isso. Macapá. Então, atravessava o rio ali naquelas aventuras, correndo pelo mato, fugindo da polícia e tal. E assim foi. E a única riqueza, o tesouro que eles trouxeram de lá fui eu. Não fala, não. Teve jeito. Tem uma história da mãe dela que eu adoro, que parece que punha... Porque tem um bolero nessa história toda. Existe uma Tem, coisa mais nesse disco. emboleirada, tem. Exatamente. Eu, quando ouvi a abertura da minissérie, da série Narcos, né? Que é Tui, uma música do Rodrigo Amarante, eu fiquei apaixonada. Foi assim, fulminante no meu coração. Falei, tem que fazer alguma coisa com isso, né? Me remeteu à minha lembrança de infância, minha mãe ouvindo o Trio Los Panchos e Não, mas tem uma Carlos história da tua mãe Gardel que eu e li que é tal. uma delícia, que quando põe uma coisa mais lenta na vitrola, diz, que é isso, menina? Era. Conta a história. Não, assim, na minha infância, em casa a gente não ouvia bossa nova, essas coisas mais MPB, mais light, assim, não tinha isso. Em casa era só forrobodó, carimbó, brega, negócio para dançar. No máximo era um bolero que rolava, mas era para dançar, assim, não tinha nada. Começava a rolar uma bossa nova, um amigo chegava, ai, tem uma música aqui que eu quero. Tanto que eu nunca ouvi essas coisas na minha infância. Mamãe dizia, ai, tira isso daí, tira que eu não quero dormir, eu quero dançar. Eu adoro isso. Então eu só comecei a ouvir mesmo a MPB mesmo, bossa nova e tudo. João Gilberto eu fui conhecer com 17 anos de idade, quando eu fui fazer faculdade em Belém. Você tem um violão muito bonito. Obrigada. Adorei a música também, adorei. A música é linda e você Linda. toca um violão. Você aprendeu tudo assim, bacana, não sei o quê? Você toca. Desde 9 anos de idade. Minha mãe, por forçação da minha mãe mesmo, que a minha mãe queria que eu aprendesse. Eu não queria, era menina, queria correr na rua, brincar, né? Ela é que te Ela é que era pororoca mesmo, né? Obrigou. A verdadeira Daí pororoca criava, é sua mãe. A mamãe é. E cheia de sonhos, ama arte, ama música, foi cantora de rádio, né? Então, assim, ela tem essa paixão mesmo. Na minha casa, todo mundo toca, mas só eu fiz a loucura de levar a sério. de transformar numa profissão. Uma profissão. O que eu gosto na sua história também é que, de repente, você saiu de lá, e emplacou uma música em novela. E isso foi importante. Quer dizer, essa história, existe isso, né? Existe. Realmente. O Ai Menina que tocou. Ai Menina, um carimbó maravilhoso e tudo. Canta aí um pouquinho para as pessoas lembrarem. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado, curimbó segue a ginga do teu rodado. Pois é, aí foi, né? Aí foi. E levou a minha música para o Brasil todo. E eu tenho essa paixão pelos ritmos amazônicos, pela cultura amazônica, né? Do norte, a coisa do carimbó, do merengue, da lambada. Que ótimo. Então, assim, a minha música é toda misturada com isso. Eu faço música pop, mas com essa raiz forte do norte, né? Então, Pois é. E aí as tuas referências de música, elas ficam muito pessoais. Isso é que é bacana. O teu disco é muito pessoal, né, Lia? Exatamente. Ele tem a marca de tudo isso. Você faz uma música que o Brasil inteiro gosta, mas é tua. Exatamente. Então, conta a história desse CD, com Pedro Luiz. Esse disco eu estava sonhando com ele, já tinha uns 3 anos que eu tinha lançado o outro, né? Que Já tinha é a o menina. quinto, né? É o quinto trabalho, exatamente.
E aí eu sonhei, eu queria muito o Pedro, né? O Pedro é um pesquisador de música brasileira. O Pedro é incrível. Que mistura maracatu com samba, né? Coco com funk. Então ele tem muito isso no monobloco, né? Aparece muito no trabalho dele com a parede. Então eu sempre quis isso. É uma maneira da gente utilizar essas raízes que a gente tem, mas dar a cara pop que eu queria, né? Falei, cara, quem pode fazer isso é o Pedro Luiz. E aí ele topou. Eu apresentei o disco para algumas músicas para ele e ele adorou, topou de Por cara. exemplo, quando você... o Pedro você conheceu, assim? Eu conheci porque todo ele pessoal de música acaba se conhecendo, A isso? gente se conheceu num show que fizemos juntos, eu, ele e vários outros artistas, em prol da construção de um hospital de transplante de fígado em Recife. E ficamos no mesmo hotel, pegamos a mesma van, então rolou esse papo, rolou essa interação. E foi maravilhoso, que aí eu comecei a mostrar as coisas para ele, ele curtiu tudo, já conhecia meu trabalho, né? E, enfim, conseguimos fechar e fazer o disco com participações especiais Isso. de Ney Mato Grosso Olha, e Paulinho que Paulinho Mosca. Mosca. Que Tá um luxo, foram tá um luxo. luxuosas as participações. E Sebastião Tapajós, que é um dos grandes violonistas brasileiros. Paraense. Né? É, paraense também, enfim, internacionalmente conhecido. Você se considera respeitado. paraense? Eu me considero de coração. Viu? Pará me abraçou mesmo. Eu fui criada a minha infância em Macapá, né, que é no estado do Amapá, e a adolescência e juventude que eu fiz faculdade, fiz universidade em Belém. Daí a minha carreira profissional começou em Belém, né? Você não fez Então, faculdade de música? Não, fiz psicologia, formei em psicologia. Eu pela adoro Universidade isso. Federal. A Leca, que é artista plástica, ela é toda de TI, ela é toda de tecnologia. Olha! Pois é. Agora, parece que o professor Escapa Vicente pro é outro formado lado. em teatro, mas a gente não tem certeza disso. Não, isso é brincadeira. Isso foi só para entumar. Mas é verdade que tem umas Eu coisas. quase fui matemática ou Você médica. tem essa coisa da matemática? Tenho e carrego comigo para sempre. Pois é. Mas ajuda, isso você acaba usando na tua vida, assim, de Com alguma forma. certeza, na sua É. vida profissional, Como inclusive, eu, a né? psicologia também, essa coisa da composição, de você pensar nos personagens. E de também tudo, você vai utilizando. tem muitos lados, né? Tem um entorno aí que você vai descobrindo mais e mais. Exatamente. Mas Mas você não fala- tem a dúvida, você não errou muito não, né? Porque o professor está sempre fazendo um stand-up. né? Exatamente. É mais ou menos por aí. O professor pertence à categoria da performance, dos atores, dos apresentadores de televisão, tem Tem tudo, dos professores cantores. que fazem curso de teatro para Pra poder melhorar. ficar melhor, né? Mas é verdade. Mas você sabe, falando de arte, né? As pessoas acham que TI não tem nada a ver com arte. Sabe que eu conheço muitas pessoas, muitos profissionais de TI que têm essa veia artística? Tem, né? Porque enquanto TI, você tem que criar soluções o tempo todo. Você tem que ser uma pessoa criativa. Criativa. É Então não verdade. está tão distante quanto Não as tá, pessoas não. imaginam, não. Que maravilha. Não. Mas é porque é engraçado. É porque engraçado, sim, Na verdade, é. são escolhas. Ela não poderia ser uma excelente psicóloga, uma excelente cantora. Sim. Ela tem que ser uma coisa só, né? Sim. Tem que É. escolher um caminho. Tem que escolher. E a música é Exatamente. muito matemática, assim como Isso. penso que a pessoal de TI também, né? Assim, Sim, essa coisa tem de- muita matemática. Tem muita tem. matemática. A música é muito assim também, né? Agora, e me a conta. profissão também escolhe a gente, né? Escolhe. Tem isso. Escolhe. Tem isso. A profissão gente escolhe, vai a ver gente Vai isso. dando Escolhe, certo, é. né? Vai dando Mesmo certo. quando não dá certo. Você não me fale não dá certo, Mesmo né? quando- Olha. mas assim, você olha tudo certo, mas eu no decorrer de 39 anos de profissão, eu sei o que eu já passei com ela, os momentos do exatamente. caraca, e aí Catarina, agora? olha né? só, Todo mundo. desculpe, mas Exatamente. aqui só tem gente assim. Sim, é isso que eu tô falando. Cara, ó, E na música, você acha que a gente não passa Sim, por isso? é isso que eu tô falando. Então, mesmo no momento que não tá bom, você tem como. também tá ali optando ali, por tá continuar. sempre, é exatamente. complicado Então, pra é. caramba. A vida não é fácil. Aí Não. você, quando conheceu o Pedro Luiz, você aproveitou naquela van que você estava lá no Recife e Isso. comprou Isso. esse colar. Exatamente, que eu te falei que eu comprei em Recife, que é a minha segunda É casa lindo que eu esse amo. colar lindo. dela. E deve ser leve, né? Lindíssimo. Super, super Olha. leve. Acho que é feito de cadastro, Isso. sabe? Assim, olha, lindo, Ele lindo, tem uma lindo. coisa indígena, Tem, entendeu? sim. E não é, né? E não uma é. coisa totalmente. É pop Muito legal. também. Vamos falar do disco, já lançou, tem show. Lancei no Sesc Pompeia, no dia 25, com a participação do Pedro Luiz. Foi lindo de viver. E vou ter show, Belém, provavelmente, tá para confirmar, mas entre dia 20 e 21 a gente deve fazer show em Belém.
E depois segue, faz em Recife, faz aqui no Rio. Ainda não tenho essas datas confirmadas. Mas Tudo em bem, mas breve é porque agora é confirmo. final do ano. Vocês trabalham no final do ano também, né? Sim, claro. O disco tá Gente que quentinho, rala, né? saído do forno e tá todo mundo querendo ouvir. Ok. Então, tá. não pode parar. Não pode parar. Vamos lá. No final você vai cantar uma ou duas? Você que manda. Ah, Eu tô pronta. então vamos ver o tempo que a gente tem. Bora. Ok, maravilha. Obrigada, Lia. Foi lindo. Obrigada. Catarina, Oi. eu falei da Ronalda Cristina, que eu tenho certeza que foi baseado no Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo. o jogador de futebol. Não, porque a Ronaldo Ele tava Cristina. começando. Não, o É da Cristiano Armação Ronaldo Ilimitada. nem existia, acho que ele não tinha nem nascido Claro ainda. que tinha, Catarina. Imagina, Claro que tinha. Armação Devia ser... Ilimitada, o primeiro ano de Armação Ilimitada É? foi em 1985. Ele não tinha nascido Ele não mesmo. tinha Acho que ele é nascido. bem Não, tem menino. toda a razão. A Ronalda Cristina. ótima. Ela tinha. Era a Ronalda Cristina Aloba. Então, ela tinha uma coisa ali. Não, o que eu acho mais engraçado, quando eu digo, gente, muito legal. Muito mais que a Dona Jo, entendeu? Que a Dona Jo é agora. Eu digo, ai, cara, a Armação Ilimitada era tudo. Você fica com uns vínculos com coisas boas do passado, né? E é muito legal o olhar do público, sabe? Da pessoa mais velha até o mais jovem. Porque mesmo o mais jovem não tendo visto, mas cria uma corrente, um elo que é maravilhoso. E é por isso que a gente existe. É isso que faz a gente persistir no caminhar, né? Porque é uma troca, a gente quando mexe com arte, né? É uma troca tão espontânea e imediata, né? Só a gente sabe quando está fazendo o um teatro. olhar do quando... outro é muito maravilhoso. interessante. É maravilhoso. Deixa eu passar o VT, porque aí a gente já entra na, Tá bom. na, E vai na passar, Mulher Invisível. Isso. Vamos, então, Emília, passar o VTzinho. Ai, meu Deus. Você tá me olhando com essa cara? Ô, mulher, eu sumi daqui porque eu tô há 10 dias morando embaixo da minha cama. Tu não vê o jornal, não? Tu não ouve as notícias? Porra, saraivada de bala, tá? Saraivada de bala. Nome bonito, né não? Saraivada. Muito bom. Vamos lá. Legal. Começa tudo do começo. Como é que foi a ideia? Se Não, foi tua? o Miguel quem te chamou? Coker, filho da Débora Coker, me convidou para fazer um monólogo. Esse monólogo da Maria Carmen Barbosa. E O texto já estava pronto. o texto estava pronto, apesar da gente ter feito uma nova dramaturgia para ele. Ele é um texto dos anos 80. Tá. Então a gente deu uma... Por exemplo, nos anos 80 ela colocava enchente. Agora colocamos a saraivada de balas. Então a gente, né, fez uma nova dramaturgia e daí o tempo era muito curto, porque eu gravei o Vai Que Cola até outubro e a gente tem prazo para estrear, porque você tem um patrocínio, então você tem que cumprir. Então eu fui fazendo tudo para falar, acho que não vai rolar. Então eu quero a Mira Haddad, eu topo. Eu quero Pedro Sayad, eu topo. E eu tenho o Fernando Melo, falei, pô, tem que topar. E sabe, foi se somando, enfim, eu topei. E botei na reta, né? Com monólogo e assim, a cada dia que passa eu tô me deliciando mais. E Quando é que você estreou, Catarina? estrei no dia 23 de novembro. Tá. E vou até o dia 17 de dezembro. Dezembro. E tive pouco tempo de ensaio mesmo. Foi uma coisa avassaladora mesmo. Falei, agora que eu vou. Não vou perder. Ele é muito longo? Quer dizer, foi difícil decorar? Sim, difícil porque é só você. Porque a emoção também, ela vai tirando você, né, de alguns lugares. Então, até você se entendendo, mas eu já estou bem mais confortável agora, já estou começando a patinar, assim, e tudo, a direção do Amir Haddad. Que tal? Que tal? Eu já fiz 1000 trabalhos com ele. Você já tinha feito 1000 trabalhos com ele? Não, mas eu já fiz de teatro, eu já fiz pelo menos uns 4. E agora, de novo, no monólogo, porque eu falei, só ele para eu ficar segura mesmo, né? Porque eu tenho total confiança no olhar dele, né? E aí a gente... E ele não é muito impositivo, não, né? Ele é mais de... o Amir, na verdade, atenção. ele deixa você ir, ele vai te dirigindo em cima do que você dá, né? Enfim, mas só que ali a gente não tinha muito tempo. A gente tinha pouco tempo. Então, ele chegou muito junto de mim, ele me emprestou muita coisa e... É assim, eu ainda não tenho nem palavras, assim. Primeiro que a direção do Amir
de teatro não é uma direção de teatro. Tudo que ele fala ali, você leva para a vida. Sabe? Eu falo no meu programa, o Amir tenta me mostrar todo dia que a vida é mais simples. Que o teatro tem o tempo da vida e que a vida tem o tempo do amor. Então... Que fofo. É isso, mas é simples e tão bonito, né? E o teatro dele vem com isso. Eu tô ali representando ele da melhor maneira que eu consiga, porque é o anti-teatro, assim, não tem um truque, não tem uma iluminação que faz tchan, não tem um efeito. Eu tô ali num palco aberto. Já entendi. Você tá sozinha, mas você tá bem. Eu tô em total comunhão com quem está ali. Até a luz da plateia não é completamente escura. Ela tem uma luzinha, então, que eu vejo. E isso é incrível, porque faz com que a plateia se sinta dentro. Sim, então, abraço. isso acontece em milhões de coisas. Não, você então, eu posso imaginar que se você agora já está começando a patinar, acontece entendeu? tudo, é uma comunicação. E é isso, eu começo a peça já com uma comunicação direta com o público, eu já entro dando boa noite e tal, não sei o quê, e termino assim também. E o que eu levo para mim dessa plateia, desse público, é só por isso que eu habito ainda nesse lugar. Porque todo o resto é tão doido, é tanta loucura, que aí vem o Amir e fala, é mais simples. E o próprio teatro, ele fala, isso aqui é só uma coisa da vida. A vida tem tantas outras coisas, Sim. como o seu, como o dele, como tudo. É mais uma coisa na vida. E tenho o prazer de estar contando a história de uma invisível. Então tá, deixa eu fazer um intervalo, aí a gente acaba e fecha. Vamos lá? Um intervalo rapidinho? Mas vem. Estamos de volta com o Sem Censura. Deixa eu passar a palavra para Bruno Barros. Olha aí, Vera Barroso, eu separei duas mensagens aqui que mandaram. A primeira é da Dacilene Oliveira. Ela disse que ama a Lia mais do que açaí. Agora que é uma paraense, ela deve ser Beijo do Pará. pra você e pra todo o fã-clube aí de Belém. Beijão, Açaí lá no Pará Açaí, cupuaçu. Gente, açaí aqui... mas tem uma diferença. Lá não se põe mel, nem açúcar. Nem o guaraná natural também. Não, lá isso, a nossa mãe e nossa avó diz que isso mata. Comer açaí com banana, você vai ficar todo torto. A minha mãe dizia, não pode. Não pode, igual manga com leite. Quando eu vi isso aqui, eu disse, meu Deus, como é que esse pessoal todo tá vivo? Coitadinhos dele. Agora você já até come. Tá... Não mesmo. Pecados mortais gastronômicos, não, né? Aí tem também o Roberto Cabral Silva, que ele fala que a Catarina é fantástica na cena desse país, energia total e prazer da arte. E ele disse que te encontrava muito lá em São Paulo, nas suas temporadas teatrais, no restaurante que ele cita aqui o nome. Ele quer assistir Mulher Invisível. Vai para São Paulo? Em algum momento a gente vai, com certeza. Eu vou viajar o Brasil inteiro. Olha aí. Maravilha. Vamos lá, vamos serviço, começando logo, porque só tem até o dia 17, todo mundo tem que correr. Em que teatro, que horário, etc. Então, estou no Teatro Nelson Rodrigues, que é o Teatro da Caixa, ali na Avenida... Aqui? Aqui, do ladinho. Na Avenida República do Paraguai, às 19 horas até domingo. Olha, esse horário é tudo de bom. 19 horas é um horário excelente. Você pode sair do seu trabalho, vai direto, sai, acaba cedo, você volta para casa. Então, sábado e domingo? De quinta a domingo, às 19 horas. Ah, beleza. Então, é bom mesmo. Isso. Vamos de novo aos autores. Bom, direção do Amir Haddad, texto da Maria Carmen Barbosa, dramaturgia da Hélida Castelo Branco, e ela também é assistente de direção, Pedro Sayad no figurino, Fernando Melo no cenário, Ai, meu Deus. Não, já tá bom. Se você lembrar até o final, gente. Agora, conta a sinopse um pouquinho da história. Então, Eunice é uma invisível, uma batalhadora aí da vida, que, como tantos que constroem, né, o nosso mundo, passam aí por percalços que a gente nem imagina, né? Nós, na nossa santa vidinha de todo dia, que fica ali reclamando, né? Você para perceber a dificuldade que essas pessoas têm só para sair de casa e às vezes não conseguem sair. E aqui perto, né? No dia na Rocinha, por exemplo, você já não conseguia sair, já para tudo que tem em torno, né? O entorno, e quanto mais longe ainda, a gente vai
pensando, né? Então, eu conto a história dessa invisível e que são pessoas que não perdem a esperança e que têm dentro delas uma ingenuidade, uma força e uma persistência na vida que nem elas mesmas sabem que têm. É engraçada a peça? Sim. Ela é para ser engraçada ou é porque você tem o dom de fazer o texto engraçado? Ela era, a princípio, até mais contundente nessa coisa da comédia. Quando eu fui construindo, eu não construo nada nesse lugar. Eu tenho o dom. Exatamente. Entendeu? Mas a minha construção Você não não precisa inventar piada, né? Para mim é a história que eu vou contar. E dentro dessa história... Agora, é isso, você trabalha com a Mir, ele vai te colocando muito dentro do lugar da sua opinião, do distanciamento. Então, é contar uma história. Eu conto de um jeito, ela conta de outro, ele conta de outro. Eu estou ali do meu jeito contando a história da Eunice. Então, tem humor, tem, assim, não é nenhuma pretensão, tá? Mas, assim, tem uma poesia que é da vida dessas pessoas e quanto mais distanciada e quanto mais eu fico ali no lugar mesmo de narrar aquela história, mais eu mostro, sabe, a vida, né, dela, um recorte da vida da Eunice. Maravilha, Catarina. Essa muito mulher bom. Invisível que é poderosa, como tantos, né? As mulheres são muito invisíveis. Isso, e aí as mulheres, mesmo que não sejam da classe da Eunice... Se identificam total. Nossa, na hora que Não acaba, tenho eu dúvidas. sempre ganho aquele abraço, somos todas Eunice. É. E aí vai, assim, meninos também de periferia, de casas, de lugares já foi muita gente que trabalha com meninos drogados, adolescentes, e eles também se identificam olhando a Eunice. É muito legal. Sabe? Então, tá sendo para mim um trabalho político até, nesse momento. Eu compreendo. Porque, claro que a gente não foge disso nunca na vida, né? Tudo que a gente faz não, mas é um o ato texto político. Tem a ver com isso, né? Mas... Professor, olha só. Quando você está numa sala, a gente estava até falando disso, mas é muito verdadeiro, porque inclusive eu já dei aula e eu sei disso. A gente sabe que a gente tem que seduzir, assim como você... O negócio é toda sedução, né? Você tem que ganhar o seu público. Quem é o seu público? Bom, especificamente no meu caso, são executivos. Gente que já lidera ou está prestes a começar a liderar organizações, sejam elas públicas ou privadas. Mas o termo que você usou é perfeito, é sedução. Porque, talvez como o ator, especialmente no monólogo, né, você tem que trazer as pessoas. E com uma diferença, que quando você está lidando com pessoas mais experientes, elas já trazem uma bagagem sobre aquilo que supostamente você está ali para ensinar. São metidas pra caramba, mesmo né? que seja errada, né? Equivocada, mas ela vem, né? Não, elas vêm um pouco te bancar, inclusive, né? Porque elas sabem, não é? Elas sabem, mas não é numa questão competitiva, ruim não. ou competitiva. Tá. Você pensa bem, são pessoas que já trazem um sucesso profissional. São pessoas que têm posição de destaque. Não raro são pessoas que já não estão habituadas há algum tempo a ouvir coisas diferentes daquilo que elas pensam. E na escola a gente tem uma opção muito clara, exatamente por isso, por métodos participativos de ensino. Tá. Exatamente aproveitando essa experiência dos alunos, a gente coloca eles para debaterem e trocarem entre eles. E o professor atua muito mais como um facilitador nesse processo. Não é simples, mas melhora bastante esse processo de sedução. Tem um outro termo que um amigo meu usa, que é o drible. O drible em sala de aula, porque é tradicional que o aluno ele venha esperando uma determinada abordagem de um tema que ele tem algum conhecimento. E quando você mostra uma abordagem que ele desconhecia, ele meio que se rende, e aí ele está seduzido. Isso é bom. Olha só, vamos falar bem da copiagem da UFRJ? Opa! Vamos. Não, é importante porque a UFRJ é uma instituição pública, é uma universidade pública, a gente sabe que o Brasil vive sempre com pouco dinheiro, sempre em crise, e que a copiagem conseguiu coisas raríssimas, ela conseguiu ser reconhecida internacionalmente. Pode falar bem. Você sabe que isso é o que eu mais gosto de fazer. Faça um pouco. Não, na verdade, é isso que você falou, a gente é a única instituição pública no Brasil acreditada internacionalmente, né? Nós somos uma escola dentro da UFRJ. Para dar uma ideia do que isso representa, lá o Wikipedia, né? Você tem aí 11 mil escolas de negócio no mundo, né?
pouco menos de 300 com uma acreditação internacional relevante. O COPEAD está nesse grupo. Isso é bastante importante para a gente, porque a acreditação que a gente tem, ela avalia a escola como um todo. A qualidade dos seus ex-alunos, o sucesso deles e coisas assim. Esse é o principal critério para vocês, né, de avaliação, é o sucesso dos ex-alunos, né? A gente tenta se colocar desse jeito. E a gente tem muito orgulho, por exemplo, de já ter aparecido nos rankings do Financial Times, exatamente por isso, porque o principal peso ali é o sucesso do ex-aluno. E acho que a escola é feita para isso, é para acelerar a carreira. Eu brinco que, na verdade, a gente faz um jogo de palavras com isso, porque a gente tem a felicidade de atrair excelentes alunos. E excelentes alunos terão sucesso. E a gente é que se apropria do sucesso deles na escola. O segredo é atraí-los, não é formá-los. Eles já são bons por eles mesmos. Isso daí está todo do lado cor-de-rosa. A gente já vai acabar com isso. Mas olha só, eu sei que também tem duas partes na escola. Uma parte que é gratuita, que está totalmente ligada, e uma parte que não é. Essa parte gratuita são quantos alunos e como é que é o critério de seleção? Ok. Então, vamos lá. Eu costumo dizer que nada é de graça. Nós somos uma escola pública. Né? E a parte gratuita, dita gratuita, na verdade, é paga com dinheiro público. Nós aqui todos pagamos. Todos nós pagamos por isso, não é de graça. As pessoas acham que, pois é, não raciocínio. Não, é importante. E essa parte lá é o nosso mestrado e o nosso doutorado. Nós temos, hoje, engajados no mestrado e no doutorado, ao todo, cerca de 180 alunos. Que, na verdade, é mais ou menos o limite da escola. Existe um critério da CAPES de que um professor não deve ter mais do que 8 alunos em orientação. E a gente tenta respeitar esse limite o máximo possível. E a gente tem a parte que é paga, que é gerida pelas fundações de apoio, que são os cursos de lato sensu. Aí, ao todo, por ano, a escola tem cerca de 200, 250 alunos, mais ou menos. Tá bom. Olha só, o que acontece, eu já vi na minha vida pessoal, na nossa vida profissional, o que eu vejo muito é que executivos, eles começam e são muito competitivos, ganham bem, não tem tantas empresas no Brasil assim. E eles ganham muito, não sei o quê. Quando chega 40, 50 anos, rua. Eu conheço dezenas de casos assim, que são... É de você ficar com pena dos homens e das mulheres que passam por esse momento, porque esse desemprego em plena atividade, você achando que você está bem... E quando você está melhor, né? Não, no seu ápice sua vida, não sei. Eu não conheço experiência mais devastadora do que essa. Vocês entram aí frequentemente, vocês pegam essas pessoas? Como alunos? Como alunos. Às vezes sim, às vezes não. Nos cursos que nós temos pagos, a gente dificilmente recebe pessoas que estejam desempregadas. Por quê? Como são cursos caros, e a gente entende que eles devem ser caros, eles são majoritariamente custeados pelas empresas onde as pessoas trabalham. A gente tem um processo de livre acesso para esses cursos, mas ainda assim a grande maioria dos alunos vem patrocinado por suas empresas. Quer dizer, então seus alunos em princípio são executivos em plena atividade com 10 anos de profissão e estão precisando o quê? Normalmente eles vêm porque eles chegaram naquele momento em que a formação básica que ele teve, informática, matemática, psicologia, já não está mais atendendo aos desafios que ele enfrenta na gestão. Na empresa. Na empresa. Ele ascendeu. Normalmente as pessoas começam nas empresas de forma um pouco mais técnica, e vão galgando posições gerenciais, e quanto mais elas evoluem, a técnica vai ficando mais distante e as questões relacionadas à gestão vão se tornando mais preponderantes no dia a dia dela. E aí, normalmente, é nessa hora que ele vem procurar a gente. E aí, qual é a vantagem desse curso? O que ele tem de novo, sobretudo nesse mercado de trabalho que está... Entendeu? O que está acontecendo, por exemplo, no curso que respeita e que responde tão bem ao mercado de trabalho? Eu acho que tem duas questões em relação a isso. Eu acho que tem uma questão de formação básica, sim, do executivo em ferramentas de gestão, finanças, marketing, logística e operações, que ele precisa conhecer e conhecer bem. Isso se renova o tempo inteiro? Isso se renova, isso se atualiza, porque você tem novas técnicas. Mas eu acho que a questão mais importante hoje está
eu não sei, deixa eu ver se consigo traduzir, soft skills, né? É a questão da liderança, a questão soft da skill, ou seja, capacidades mais humanas. Isso, acho que é uma boa forma de traduzir para o telespectador. A capacidade de liderança, capacidade de motivar a equipe, capacidade de se fazer, né, um exemplo para a própria equipe, capacidade de negociação. Eu acho que essas questões são mais importantes. E existe uma outra questão que a gente não abre mão, que é a questão da discussão de ética, de transparência, porque hoje em de dia governança. Tá mudou Uma muito essa dúvida. discussão. Tá. Desculpa. Não, assim, vocês têm uma preocupação também de olhar o indivíduo, porque as pessoas são tão únicas, né? Que, por exemplo, você estava falando do humano. Isso é uma questão que caiu em desuso, né? A psicóloga. Não, mas na atualidade, a questão do humano... É o que menos importa. É o que menos importa. Você não quer se reconhecer no outro. Não, vamos reconhecer coisa aqui por causa Você acha isso, Catarina? Nossa, a quantidade de maldade que fazem com a gente, Não, com o eu nosso acho- país, com tudo. Olha, Assim, a coisa do humano mesmo, assim, até mesmo dos nossos governantes, por exemplo. Isso é outra desumano. coisa, tá? Achei que você estava falando de Não, relações é que ele pegou nesse assunto, a coisa do humano. Como é que eu acho que para ele ter a liderança e para agregar, você vai pelo humano. Sim, Empatia eu também. acho, porque cada pessoa ela é diferente. Mas eu acho que essas características, esses soft skills que ele falou, elas podem ser aprimoradas usando a característica de cada um. Sim, mas é isso que eu estou achando incrível, por isso que eu quis falar a respeito desse ponto, desse humano, né? Para Então- até eu que não entendo entender melhor. Então, deixa eu tentar colocar. Existe toda Sim. essa coisa que você colocou do lobo como lobo, homem como lobo do homem, essa coisa toda, mas o que é fato? Organização nenhuma consegue qualquer coisa sem gente. Sem gente preparada, motivada e efetivamente disposta a entregar. O ouro, né? Não ouro, entregar desempenho, entregar realizações. resultado. Tá? A gente tem uma visão que vem, na verdade, já há algum tempo, mas que é diferente do que existia antigamente, que uma organização ela só vai permanecer, ela só vai sobreviver se ela for relevante para o meio em que ela se insere. E aqui a gente não está falando mais de uma visão um pouco mais antiga. Não, é o acionista que tem... Não, a gente está falando de acionistas, empregados, a sociedade como um todo, o cliente, o fornecedor. A instituição ela tem que estar atenta aos interesses de todas essas partes e entregar, em alguma medida, a satisfação desses interesses. Senão, ela não vai. Não Pois é, progride, mas não isso se anda. faz frequentemente através dos executivos. E a gente via executivos muito bem preparados, tecnicamente perfeitos, com problemas, evidentemente, de gestão, mas desumanos nesse sentido que ela está falando. Ou seja, tão preocupados com a sua competitividade, com o seu entregar o ouro, o que você tem que entregar para a empresa, que acabavam se matando, evidentemente, frequentemente, acabavam atingindo a ética de uma forma violenta, inclusive, porque a empresa não está nem aí, porque o lucro manda, então vai a ética embora. E é isso que a gente está querendo saber, eu acho que ela pergunta, se isso também está mudando. Olha só, muda sim até por uma questão de racionalidade econômica. Minha área é finanças. Em finanças a gente tem como critério que qualquer decisão ela tem que considerar o curto, médio e longo prazo, sempre, né? E ser tratada desse jeito. Normalmente, ações que não consideram o humano, que não consideram a sustentabilidade, elas têm efeitos pode ser um pouco melhores no curto prazo, mas no total do horizonte de tempo, eles são devastadores. Vai dar Não, errado. vamos voltar um bocado no tempo. O que foi o Exxon Valdez? Vocês se lembram? Você vai voltar no tempo, mas eu não tenho mais tempo. Eu tenho que ir para o intervalo. Não, eu vou para o intervalo, na volta, vamos tentar resumir isso, porque senão eu não falo com a Lieca, aí não vai poder. Vamos lá, a gente faz o intervalo rapidinho. E voltamos com o Sem Censura. Deixa eu passar rapidinho a palavra para Bruno. Olha aí, a Tete Andrade também concorda com a Catarina. Ela fala que também acha que o lado humano deve estar em conflito com a ética. Tem uma dúvida do Alexandre. Ele quer saber se a instituição pública pode cobrar por cursos de pós-graduação de ex-alunos. Pode.
Pode? Pode sim. Né? Tem já uma decisão do STF em relação a isso e isso está bastante pacificado. E tem uma pergunta também do Marcelo Silva. Ele quer saber quais são as características em comum nos grandes líderes mundiais. Uau! Eu acho que é uma boa pergunta. Nos grandes líderes, eu acho que, primeiro, verdade. Um líder é capaz de falar e falar olhando nos olhos e comunicar para as pessoas que ele realmente acredita e que ele é verdadeiro. Acho que esse é o primeiro ponto. Segundo, ele é capaz de demonstrar com os próprios exemplos. Então, aquilo que ele faz serve de norte para todos que o seguem. Essa coisa de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, destrói qualquer potencial de líder. Ele tem que ser o exemplo. E eu acho que a última característica é essa. Ele reconhece que a questão mais importante são as pessoas, não as organizações. Isso aí. Bacana isso. Né? Bonito. Vamos conversar com a Leca, a gente vai voltar sobre isso depois. Leca. Pode ser, Leca. Em Geneva é Leca, é isso? Leca, oui. Leca. E aí, estávamos lá na tecnologia da informação. Sim. E você é uma paulista carioca, foi viver em Geneva e aí descobriu a arte. Conta a sua história rapidamente. Na verdade, eu vim disso. de uma família de arquitetos, de designers. Eu pinto desde que eu tinha 10 anos de idade, aprendi com meu avô. Só que eu cresci num mundo em que me foi dito assim, isso não vai pagar suas contas. Você tem que fazer alguma coisa diferente. Eu desenvolvi uma carreira em TI, que ainda é bem sucedido, porque eu não larguei ela totalmente de mão, eu ainda tenho um cantinho e me formei na UFRJ, minha escola também. E fiz vários cursos em paralelo de artes, que é uma paixão. Até que num dado momento, né, 40 e poucos, hoje eu estou com 44, eu cheguei à conclusão de que, cara, se eu não fizer o que eu amo hoje, eu não vou fazer nunca mais. E isso culminou com o nascimento do meu filho, né? Em que você quer dar um mundo melhor para ele. E aí eu já pintava dentro de casa, no meu cantinho. E muitos amigos falavam, por que você não expõe isso? Por que você não mostra isso? E eu comecei a participar de exposições, mas, sabe, vou ver o que dá. E me surpreendia com o retorno. E principalmente pelo tipo de arte que eu faço, que eu chamo de arte pró-vida, que é uma arte sustentável no amplo sentido da palavra. Explica como é que... A gente tem um vídeo, deixa eu passar o vídeo, porque o vídeo vai fazer é um vídeo bem bonitinho, né, Emília? Mostra aí. Muito bonitinho esse vídeo. Ficou legal, né? Muito legal. Então, tudo isso que você faz, você tem uma base, que é aquele rosto. Que nem é uma base, na verdade. Eles são diferentes, eles são sutilmente diferentes, né? Explicando o que é a arte pró-vida, eu falo porque hoje todo dia todo mundo pensa em sustentabilidade e está todo mundo com a grama verdinha e matando o vizinho, né? Como se o mundo equilibrado dependesse da ecologia, mas a coisa está na mente, é um respeito pelo próximo, é todo um contexto envolvido. Então eu comecei a desenvolver obras que juntassem as duas coisas, né? O ecológico sustentável, mas o humano sustentável também. E aí eu criei, tem outras coleções, Le Jardin, enfim, que eu posso falar depois, mas essas Marias eu me inspirei na mulher brasileira, né, que de acordo com um novelista, o Felipe Miguel, que diz que a típica mulher brasileira, ela é negra empregada doméstica e se chama Maria. E aí eu fiquei curiosa com essa história e eu comecei a estudar, eu adoro pesquisar, e eu vi que nós temos 11 milhões e 700 Marias no Brasil, é Maria para burro. Falei, que máximo isso! E aí eu vi que a gente é 54% negro e que
De acordo com o Instituto Mundial do Trabalho, dos 52 milhões de trabalhadores domésticos no mundo, 7,2 milhões são brasileiros. Desses 7,2, 93% são mulheres. E uma coisa curiosa, não quer dizer que as três coisas juntas dão realmente um estereótipo da mulher brasileira, mas eu achei um bom começo. Então, o que eu faço? Eu pinto Marias, Fernandas, Clarices, como se todas fossem Marias. Claro. E brancas, pretas, amarelas, como se todas fossem negras. Então, tudo isso para botar as mulheres no mesmo contexto comum, a mulher brasileira no mesmo contexto comum, para falar da particularidade de cada uma delas, do valor e da beleza de cada uma delas, que não está na imagem e sim na alma. E eu comecei a retratar isso, como eu preciso de uma base, uma tela para retratar isso, já que eu não posso pintar o invisível, eu passei a tratar isso nos cabelos. Então, o rosto, ele é ligeiramente similar, ele não é uma estampa. Tá, porque cada vez você faz um. Sim, óbvio, não é, mas já né? me perguntaram, você tem uma forma que não, você... eles não são iguais. Não, eles são ligeiramente diferentes, de propósito também, isso tem um porquê. Por que eu gosto muito do preto sobre preto? Para falar do similar, mas diferente, né? Porque as pessoas têm sentimentos iguais, com intensidade diferente, problemas iguais, com particularidades diferentes. E eu queria falar dessa sutileza, né? Por isso que eles são ligeiramente diferentes. E aí nos cabelos eu trago o valor de cada uma, mas que eu vejo. E o material? Então, por exemplo, Fernanda Montenegro, que para mim é um ícone, né? Então, a minha Fernanda Montenegro é negra e eu acho ela lindíssima. Então, ela tem os cabelos de jornal pintados de vermelho, que apareceu ali no vídeo, porque quando eu penso em Fernanda Montenegro, de tantas indicações de Oscar, de tanta, né, premiação e o que ela simboliza para a nossa cultura, eu penso em tapete vermelho, é o que eu consigo imaginar. E aí eu fiz aqueles cabelos assim com jornais pintados em vermelho. A Maria da Penha, por exemplo, que foi até um pedido da embaixadora do Brasil junto à ONU, lá em Genebra. A Maria da Penha é da lei, né? Da lei Sim. Maria da Penha, né? E aí, quando ela soube que eu estava fazendo essas coleções, ela falou, Leca, você tinha que fazer a Maria da Penha, porque inclusive a gente tinha que dar isso para ela, enfim. E aí eu fiz a Maria da Penha, ela é a única que eu fiz branca por representar um marco, que eu acho que foi um marco para o nosso Brasil, a questão da lei, né? Mas eu trouxe ali, você vai ver que ela tem 56 tomadas, né? Elétricas, porque quem conhece a história dela... Deixa eu pôr aqui, que é ele... Sabe que ela sofreu 2 tentativas de homicídio. Na primeira foi com um tiro nas costas, né, em que ela ficou paraplégica. E depois o ex-marido dela tentou matá-la com choque elétrico, né? Mexeu lá no chuveiro, ela precisava de cuidados para tomar banho, ele tentou eletrocutá-la, literalmente. Então, por isso eu trouxe as tomadas, mas eu trago muita cor para trazer a história um pouco mais leve, não ficar pesada, né? Porque ela, na verdade, infelizmente, né, o sofrimento dela foi uma felicidade, entre aspas, para muitas mulheres, porque isso mudou a história do Brasil. Eu acho que hoje a gente mudando, né? mas ainda foi um marco. Ainda tá bem... O Brasil, você sabe que ele é referência na luta contra a violência doméstica. Mas é porque aqui é uma... Não, isso é importante, isso é uma coisa positiva. É positiva. Eu acho que, coisas. assim, a gente pode contar a história do Brasil através das mulheres maravilhosas que a gente tem. A gente tem muita coisa boa para mostrar. E, assim, eu costumo falar, né? Filho feio a gente fala em casa, não fala mal do meu país não, que eu não gosto. Então eu quero falar só das coisas, pois a gente tem muita coisa boa para falar. Lego, você também não acha? Eu sei porque o Burle Marx, ele só descobriu mesmo o jardim quando ele foi na Alemanha, né? Que ele foi visitar o Jardim Botânico de Berlim. Disse, nossa, que lugares lindos, que é isso? É a Floresta Amazônica. Olha só. A gente vive melhor o país quando a gente está fora. A gente compreende melhor as qualidades e os defeitos, né? Tua exposição, depois de ter percorrido Áustria, Geneve, Berlim, Firenze, ela está aqui no Rio. Está no IBEU, começa agora dia 14, quinta-feira, às 6h30, vernissagem, e vai até dia 12 de janeiro. Legal. Sendo que tem um período de recesso aí do IBEU, da galeria do IBEU, entre Natal e Ano Novo, né? E você vai para São Paulo depois? Ainda não decidi, eu recebi alguns convites, ainda estou avaliando, tem toda uma questão de logística, vocês não têm ideia. A gente está falando de gente que rala, né? Você não tem ideia do que é trazer. Todo mundo tem ideia, tudo. sim. Se tem gente que tem ideia de relação, é gente que está essa esquadra aqui, tá ótimo. Sim. Olha só, quantas peças você produziu?
Eu produzi, das Marias, eu cheguei a produzir 19 peças, só que elas estão espalhadas, né? Então, uma ficou no Museu de Thyssen, em Liechtenstein, outra ficou na Embaixada do Brasil em Berna, uma ficou agora em Viena, nessa exposição, uma colecionadora, e... Tem uma que ficou com a vice-cônsul lá de Genebra. Todo mundo gostando então das Marias, ela né? tá meio que, já estou colocando, elas já vão ser expostas no IBEL, algumas com alguma etiquetinha vermelha já. Essa, por exemplo, a Maria da Penha, ela está aqui no IBEL, mas ela não pode ser vendida, porque ela pertence à Maria da Penha, né? Vai ser entregue a ela. Parabéns. Muito Enfim, obrigada. obrigada. Vamos pedir para a Lia cantar mais um pouquinho? Vamos. O que você pretende agora nos mostrar? Depois de ouvir falar de mulheres tão incríveis, eu vou pedir desculpa à direção, à produção. Eu tinha combinado uma música, mas eu vou fazer outra. Gente, essa autonomia feminina acaba comigo. Olha só, você está sendo assim tão independente porque você toca violão sozinha. Essa música chama Ela e ela fala exatamente das várias faces femininas que a gente tem e foi gravada comigo. É porque eu tenho que me despedir antes. Tenho que acabar o programa, senão não... Entendeu? Deixa eu voltar para cá, dizer muito obrigado, Lia Sofia. Muito obrigado, Catarina Vidala, Vicente Ferreira, Lica. Vocês que nos acompanharam de casa, meus colegas de trabalho. A gente volta amanhã às 5 horas da tarde. Você fica com a gente agora no Facebook, que a gente vai continuar conversando. Posso falar só uma coisinha? Pode? É o meu amigo querido Aurélio de Simone que faz a minha luz. E ele não voltou! Fez-se a luz. Vamos agora ouvir Lia Sofia. Isso, fez-se a luz. Ney Mato Grosso gravou comigo essa música e é assim. Ela bate açaí, ela faz a farinha, é do lar, é de casa e também é da pista, com poder nos quadris, ela é pura magia, na cabeça e nas mãos ninguém a intimida. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela faz o que quer. Ela é forte e tem filhos, nos negócios decide. Ela é boa no drible, faz seu próprio caminho. Liberdade e prazer, ela quer, ela tem. Não duvide, não zombe, ela sangra todo mês. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela faz o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Ela bate açaí, ela faz a farinha, é do lar, é de casa e também é da pista, com poder nos quadris. Ela é pura magia, na cabeça e nas mãos ninguém a intimida. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela faz o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Ela é forte e tem filhos, nos negócios decide. Ela é boa no drible, faz seu próprio caminho. Liberdade e prazer, ela quer, ela tem. Não duvide, não zombe, ela sangra todo mês. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela sabe o que quer. Mulher, 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 dona do próprio corpo, ela faz o que quer. Falando de tantas mulheres incríveis, né? Cara, eu tinha que fazer essa. Foi incrível, Desculpa. porque a Catarina, lembra? Ela começou a falar do ciclo feminino, você deve ter dito, cara, é a minha música, vem cá, vambora. A gente agora tá onde, Bruno? Onde é que nós estamos? Tá no Face pra todo mundo agora. Opa! Olha só, tem uma mensagem aqui da TT Andrade, ela participa sempre do Sem Censura para a Leca. Ela fala que é pura verdade, falar mal do país da gente é igual falar mal da gente. Eu posso falar, mas ninguém pode. Ninguém pode, não? eu concordo. Eu acho que a gente tem que falar as coisas boas, né? Todas as exposições que a gente vai, essa que fiz agora em Viena, a minha curadora, que é a Elisa Muradas, que está fazendo essa exposição no IBEL, mas foi comigo também em Viena, a gente fica encantado como as pessoas se apaixonam pelo nosso país, sabia? Eu sei Mas que a gente o nosso tem... país é apaixonante.
O triste é para quem vive aqui. Eu sei, e tudo que está acontecendo aqui. Sim, é muito triste. Como que você a gente tem falando. que reconhecer também. Também, mais do que nunca, reconhecer. porque essa coisa da Maria da Penha é uma coisa. Olha quanto. Demorou, é verdade. Sim, demorou, é verdade. não. Ainda falta Sim, muito a ser feito. Muito. O preconceito, a violência é uma coisa ainda inadmissível, sabe? O Brasil é um país muito lindo, muito rico, Sabe? muito Então, tudo, mas ele ainda é muito injusto e muito desigual. injusto. Né? A Eu acho- desigualdade é uma coisa... Eu vejo isso tudo com tristeza, vejo, claro, principalmente porque minha família está aqui. Eu não sou do tipo que sair e vou viver lá para o resto da vida, eu penso em voltar sim, eu tenho coisas aqui, eu tenho, né? Mas eu vejo isso tudo como um processo de melhora. Pelo menos eu estou vendo assim, tudo que está acontecendo. É lento, porque é verdade. nós não temos quem faça o que tem que ser feito. Olha só, o processo é mais lento do que o nosso desejo, tá? Mas eu concordo com o que ela falou. A nossa sociedade avançou de forma muito acelerada nos últimos, vamos colocar assim, 20, 25 Eu anos vejo isso também. em relação Eu ao que existe lá fora. também. A gente deu um salto agora. Mas a o gente fato tem de ser problemas. diferente do que a gente precisa, não só esperava, mas precisa, eu concordo com você, dá uma sensação de impotência. Não é nem o que eu preciso, não. Não, a gente, eu digo sociedade. A gente, eu digo... Porque, assim, o que eu vejo... Eu não tenho muito essa opinião. Eu vejo que a gente se danou muito, eu e quem veio para trás de mim, sabe? Assim, quem veio atrás, batalhou. E o que a gente está vivendo agora é um certo retrocesso. Não, de preconceito, de humanidade, de política, de desigualdade, de tudo isso. Gente, eu fico de boca aberta. Você sabe que tem um projeto que nós começamos... De censura, de ditadura, de tudo. Mas você sabe que tem um projeto que nós começamos, eu e Elisa, em janeiro, chama Circuit Café Culture, maneiríssimo, que é você fazer a conexão de diversos cafés culturais no mundo. Então a gente fez a primeira edição em fevereiro, conectando Genebra com Rio de Janeiro. Então a gente trouxe para Genebra várias telas, né, de artistas brasileiros de lá, e eles expõem ao mesmo tempo nos 2 cafés. E aí cada café, o pessoal que visitava aqui conhecia o público de lá e vice-versa. Repercute de um lado e de Foi outro. maneiríssimo. E esse é um projeto que teve uma repercussão positiva no nosso país que você não tem ideia. E agora a gente vai fazer de novo com uma equipe maior, que é o Celso Lemos, a Márcia Demme, a Terezinha. E, cara, isso dá uma visibilidade do que você tem a possibilidade de ver como o povo nos vê. Eu tinha uma ideia, eu entendo o que você está falando, o lado de cá, né, parece que está tudo lindo para quem está lá fora. Mas, às vezes, a gente, por estar muito imerso, que também tem isso. Não. Por estar muito imerso, a gente não consegue ver coisa de fora, muito não? Pelo contrário. Não. Entendi. Não, a gente está vivendo merda mesmo. Não, olha só. Eu não tô, eu só tô imersa na merda, então. Olha só. Eu Porque acho se que você tem uma pega questão aqui, de olha aqui, ó. adoro Aqui, ó. ele, Um funcionário dele. negro, outro funcionário negro, outro funcionário negro, uma louca. A questão nossa é completamente preconceituosa e desigual, sabe? O negro ainda... Não, gente... O que a gente caminhou, sabe? A gente tem muito mesmo. Caminhada. Mas é muito, eu acho, pelo humano. Você vive numa redoma, acha que o problema sou eu com o meu dinheiro, com o meu. Sim. E você não dá conta que quem faz aqui o programa é ele. Você não se dá conta de quem faz a cama que você dorme, de quem bota comida na sua mesa, de quem leva lá o caminhão. Acontece não, é isso que é. Sabe? Ninguém quer ter esse olhar do invisível. Sim. E aí a desigualdade vai onde? Vocês duas falam dessa invisibilidade, né? Sim. Do trabalho, o trabalho doméstico, inclusive, Vicente, eu acho fascinante essa história. Porque o trabalho doméstico é uma característica brasileira, sim. 20% do mercado de trabalho brasileiro, ele é preenchido por trabalho doméstico. É 20% do trabalho. Quer dizer, a sociedade dá emprego para 20% de sua população no trabalho doméstico, que é um trabalho esquisito. Porque eu não preciso de ninguém para fazer a minha louça, não preciso de ninguém para fazer a minha cama, não preciso de ninguém para fazer a minha comida. Mas tem muita gente... Mas isso é característica... E muita gente precisa desse trabalho. Isso é característica de uma economia pouco desenvolvida. Exatamente. Onde a população tem um nível de qualificação extremamente baixo. Onde o machismo ainda impera.
Sim, e você sabe que não, sim. não é a característica principal do machismo, porque o homem também está dentro dessa categoria do empregado doméstico. Sim, não é, mas não. O machismo, ele está muito mais em outras coisas, não é, não, Catarina? Eu acho que está geral. E acho tanto que a própria mulher se coloca... A mulher é com machista. essa questão machista também, mulher assim, é machista. por exemplo, Sim, assim, frequente a gente é caminha, mas aí, por exemplo, assim, foi até um exemplo que um amigo meu me deu outro dia. Porra, minha mulher, ela é super feminista e tal, aí me ensinou um monte de coisa que eu tinha que e vai pro supermercado, e vai levar os filhos, e faz a câmera, né? Só que quando eu acordo de manhã pra poder tudo ser mais rápido, porque ela tem um monte de coisa pra fazer, quando eu vejo o mamão já tá cortadinho na minha frente, o pãozinho já tá, que eu falo, mas ô, feminista, como assim? Porque tem que ser rápido, porque você é lento e porque... Então, é uma coisa que já tá tão intrínseca na gente. Aí é uma questão de Mas produtividade olha só, mesmo. falando de... Mas falando... se você pensa a mulher, ela é mais ágil. Se você pensa a mulher, o que a gente ainda se compara com a mulher de lá pra trás? O cuidado com a família, Mas eu por posso exemplo. te dizer, se eu falar sobre intrínseco, Pode. Existe que você estava falando da educação, né, de não estar evoluído, enfim. Mas existe também uma cultura. Porque, por exemplo, na Europa, a rua, ela é minha e sua. Ela não é do governo. Joga o negócio ali. Então, se eu deixar um papel cair, vai vir uma genebrina lá bater nas minhas costas e falar, senhora, você esqueceu esse papel. Eu já faço isso aqui Entendeu? no Rio. Agora, aqui, quantas vezes você vai falar porque alguém jogou lixo na rua? Dentro do Isso é metrô, cultural. eu falei, fulano, Não, olha que caiu. O problema educação é que é parte do processo de 90% da educação. sociedade vai dizer que isso é culpa do governo. Exato. Exatamente. Entende? E não é. Entendeu? Porque então não tem uma existe lixeira ali na rua. E tem existe lixeira, culpa, tem tudo tem um lixeira, porquê, ó, tudo tem um pouquinho. Eu não estou dizendo que o governo é o melhor dos mundos, não estou dizendo que tudo está maravilhoso, mas tudo tem um pouquinho de cada coisa. Tem um pouquinho mas nosso da também, da gente cultura que a gente Mas carrega, o que eu acho de que não o cobrar, o poucão jeitinho. que falta é educação, Isso é verdade. saúde. E a entendeu? É segurança, isso os que 3 muda. pilares, né? Concordamos. Sim. Sabe, não tem outro Concordamos, jeito. Então concordamos. volta tudo pro mesmo lugar. E fundamentalmente educação básica. A gente tem uma educação básica de baixíssima qualidade. Então não adianta, porque uma economia desenvolvida, ela decorre de uma população bem formada. Antigamente tinha acho que era na época da Graúna, né? O Enfio colocou lá um cartoon que era o cara voltando da fábrica que estava sendo aberta no Nordeste porque ele não tinha conseguido emprego. Mas você não ia ser faxineiro? Mas o manual do aspirador de pó é em alemão. Então tinha que falar alemão para poder ser faxineiro. Tem uma coisa disso. Tá ok? Como a gente tem uma mão de obra relativamente mal formada, a gente não consegue avançar tecnologicamente na indústria. Aí fica muito caro formar. E isso acaba subvalorizando o nosso trabalhador. Tá? O nosso trabalhador tem dificuldade de ascender. A gente já tem uma estrutura social extremamente perversa. Olha só, uma estrutura social extremamente perversa e que se realimenta. Tem um problema cultural, a nossa elite, né? Ela tem um problema de educação também. Que é PI também. Olha só, também. a nossa elite somos nós, tá? Isso, e temos um problema de educação. Temos. Nós somos mal educados, né? Somos. Não, somos. O brasileiro é mal educado. É porque, primeiro, que educação tem, claro, a escola, que é a parte... digamos, 80%, e tem a educação que você recebe dentro da sua casa e que ela passa por onde? Pelo humano. Ser educado quer dizer respeitar o outro, humanamente falando. É o processo de convivência. Nós não temos isso. A nossa elite é mal formada porque ela é educada de uma forma que ela é elite, que ela não tem responsabilidade social alguma. Porque foi diferenciada lá atrás, falando, você tem, você pode pagar, você não tem, vai estudar nessa coisa ruim aqui. Tem uma coisa que eu gosto muito quando eu olho a cultura alemã, por exemplo. Empresário alemão, tá, das famílias, né, eles vêm de famílias nobres, normalmente, né, as grandes famílias industriais alemãs. E tem uma questão muito interessante na indústria alemã, principalmente até a reunificação das Alemanhas, que era um senso de responsabilidade social do empresário em relação à comunidade onde a sua empresa estava inserida. Então, se eu tenho uma fábrica, tá,
naquela região e aquela comunidade depende economicamente da minha fábrica ou da minha indústria, eu, empresário, eu tenho uma responsabilidade social por eles. Então, a minha preocupação é com o desenvolvimento da comunidade. É pena que essa marca não aqui tinha feito ninguém quer curso saber aí, disso, né? por quê? Eu pensei exatamente nisso. Uma pena que essa marca não tenha feito um curso na Alemanha. Gente, Sim, então, mas tem um não, e o que é compromisso. pior, Né, que e o que é destruiu pior, ali, você né? pensa isso enquanto brancos, pensa isso enquanto negros. Gente, eu acho tapa na cara, entendeu? É outra coisa. É desigual É demais. desigual demais da conta. Porque isso nós somos aqui elite branca. Mas isso começou no Nós quem, cara mas pálida? mas quem misturado. olha pra gente, Nós nós quem, cara somos. pálida? Porque essa que eu não me identifico muito não, com esse eu negócio. também não. Eu sou preta, Não, palavra de honra. pretinha, assim. É, Sou mais negra do que... eu sou mais pra Mas índio, isso é o processo já vem errado desde aquela Pois época. Como é, foi então, a nossa e a gente não abolição? consegue, com a Foi nossa humanidade, torta, mudar né? isso. Como foi a educação? O que fizeram? Vai pra frente, vai pra trás, né, gente? Dá um passo à frente, dá dois passos atrás. Mas eu continuo com a esperança de que a gente está andando pra frente, hein? Tomara, Lica, Mas eu sei- tomara. Tinha uma brincadeira na época dos comunistas que dizia, não, às vezes você precisa dar um passo atrás, camarada. Sim. Aí o outro dizia, de passo atrás em passo A atrás. gente vai voltar lá. Construiremos o socialismo com a vantagem de pegar o inimigo pelas costas. Nós estamos quase nisso. Gente, e aí, o que fazemos? A gente não conseguiu passar uma pergunta Olha dos aí. telespectadores. Mas, super enfim, bom. vamos deixar como tá e vamos terminar o programa, não é Vamos, isso? vamos. Tá. Mas eu acho que os telespectadores gostaram bem da nossa conversinha, não gostaram? Pelo Tá menos bom, nós então. gostamos. É isso. Nós gostamos. Nós adoramos. Gente, até amanhã às 5 horas. Valeu muito. Tchau, gente. Tchau. Muito bom.